Ele tem apenas 28 anos de idade, mas já ocupa hoje um dos cargos mais importantes da cidade de Ourinhos. Nós recebemos aqui no programa Entrevista da TV Câmara Bauru o presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, Lucas Pocai, do PTB. Presidente, seja bem-vindo. Obrigado, um grande abraço a todos os telespectadores. Bom, você foi eleito no seu primeiro mandato com 2.376 votos, com apenas 23 anos de idade na época. E em 2012 foi reeleito, né? E o vereador mais votado da história de Ourinhos, com 3.281 votos. Como foi ocupar uma cadeira na Câmara tão jovem? Olha, Lidiane, eu sempre, desde que nasci, eu e meus irmãos, tenho mais 2 irmãos, sempre convivemos com a política, e com a boa política. A política que eu aprendi com meu pai, o Clauri, a política de transformações, a política das mudanças para melhor. E isso fez aguçar um pouco mais, querer participar da vida política realmente de frente, sendo, como a gente brinca, a vidraça. Então, decidimos sair candidato em 2008. Graças a Deus tivemos uma votação muito expressiva, e conseguimos fazer um bom trabalho, tanto que a população reconheceu em 2012 com uma eleição, com uma votação ainda maior. Então, para nós é um grande prazer, uma grande honra ocupar um cargo de vereador, que eu sempre brinco que o vereador é a caixa de ressonância da população, é o elo mais próximo do povo. Então é aquele que recebe primeiro as angústias, os anseios, os sonhos de toda a cidade. Então, é muito gratificante poder fazer parte da Câmara Municipal de Ourinhos. E hoje você é presidente da Câmara de Ourinhos, né? Quais são as principais dificuldades que você tem enfrentado aí nesse cargo? Bom, a gente, quando assumimos a presidência nada mais é do que administrar a Câmara Municipal. Então, nós temos o orçamento e todas as despesas, os custos que tem dentro da Câmara Municipal passam por nós. Então, é uma responsabilidade ainda maior, onde o Tribunal de Contas vai analisar nossas contas, todo esse processo, e aí nós conseguimos dar as preferências, as prioridades. Tanto que lá na Câmara, quando assumimos, a gente primou ainda mais pela transparência, porque só com transparência que a gente consegue unir ainda mais a população. Se a população tiver o conhecimento do que acontece, dos nossos atos, do que o vereador faz, o que cada um a sua atuação, com certeza ela vai ter mais tranquilidade e vai se sentir mais bem representada. Bom, a Câmara de Ourinhos tem hoje 11 vereadores e no seu primeiro mandato você era o único vereador da oposição, né? Inclusive você me dizia, antes da gente gravar a entrevista, que houve um aumento no valor do IPTU em 2010, né? Um aumento de 300%, acabou causando um pouquinho de repercussão negativa na cidade, né? Com relação à população, e você foi o único vereador na época que votou contra esse aumento. Como foi atuar como o único vereador contrário ao prefeito, enfim, à gestão do município? Olha, Lidiane, eu sempre digo lá na cidade que nós somos oposição à forma que eles administram, não de forma pessoal ou oposição por oposição. Eu sempre foquei muito em defender os interesses maiores da população, os interesses coletivos. E todos os projetos, mesmo da prefeitura encaminhados à Câmara, que eu considerei que seriam benéficos à população, eu estive junto e votei a favor. O que eu não podia aceitar são projetos como esse que aconteceu, de aumento abusivo do IPTU de 300%, que foi numa época ainda eleitoral, então misturou muito, não sabiam se era verdade ou não, e a população hoje ainda sofre com este valor, tanto que aumentou muito a quantidade de casas à venda em Ourinhos, porque não conseguem bancar, pagar mais o IPTU. Existem outras questões que também ficamos sozinhos, aumentos da taxa de lixo, o pouco aumento ao servidor público, que precisa ser valorizado. A gente fala que o servidor é quem carrega o piano de uma administração. Então, aprendi muito sendo oposição, mas na verdade assim, mais ouvindo quais são as verdadeiras prioridades, as necessidades da população e sempre focando nisso. Agora você falou em principais necessidades da população e os pilares da sua campanha eleitoral foram 9 projetos. Em que áreas? Olha, foram em diversas áreas, porque assim, a gente, quando decidimos sair candidato, criamos alguns projetos
que defenderíamos lá na Câmara. Tanto que apresentei esses 9 projetos já na primeira sessão. E com o tempo surgiu muitos outros que conseguimos alguns aprovar, outros por outros motivos não aprovaram. Mas a nossa preocupação maior é que o vereador hoje, o que muitas pessoas confundem, o vereador não tem o poder de fazer, de realizar obras. Ele pode cobrar, fiscalizar, que é a sua principal função, reivindicar, buscar recursos, tudo isso o vereador pode fazer, mas a obra realmente efetivar tal processo é só o executivo, por isso que é o nome Poder Executivo, é quem executa alguma coisa que a Câmara levanta. Então, quando nós não conseguimos ainda executar, nós dependemos muito da boa vontade do administrador, do prefeito ou da prefeita. Então, isso acaba acarretando alguns dissabores, porque nós lutamos tanto por, dar um exemplo, um projeto que conseguimos aprovar lá na Câmara, que é a criação de ciclovia em toda a cidade. Só que agora a gente depende da boa vontade do Executivo em realmente fazer, né? Eles começaram a criar uma expectativa em fazer a ciclovia na época de eleição também em 2012 e parou por aí. Então, isso que deixa a gente às vezes meio triste de saber que precisa e depende da boa vontade de um bom administrador. Então, quando se tem uma boa gestão que realmente consegue interagir com o que se levanta dentro da Câmara, com o que realmente é feito numa administração, a cidade avança bastante. Presidente, agora a Câmara Municipal de Bauru, ela acaba de aprovar a criação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. E eu sei que na Câmara de Ourinhos, a Câmara dispõe de um Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Como que é o trabalho desse grupo lá em Ourinhos? Bom, Lidiane, lá na verdade só acaba sendo unindo essa comissão quando se tem algum processo administrativo contra algum vereador de decoro. Então, recentemente teve um caso que foi até divulgado por toda a mídia nacional de um desvio muito grande da Câmara de uns ex-presidentes e estão respondendo até hoje. No caso, um vereador, um ainda era vereador, que foi presidente, e o suplente dele, que foi presidente na passada, também os dois estavam respondendo. Um foi presidente de 2005 a 2006, o outro de 2007 a 2008. E ali o Ministério Público acusou de um desvio que pegou todos realmente de surpresa, que ele dizia de 7 milhões. Então começou as investigações, isso maculou muito a imagem da Câmara Municipal e houve um processo. O vereador que ocupava o cargo na época, ele pediu renúncia e aí entrou o suplente, que no caso era o outro vereador que estava envolvido. O outro vereador já preferiu, hoje ele é secretário da administração, mas ainda responde, ele preferiu enfrentar a comissão de decoro. Por um voto apenas ele conseguiu se manter no cargo, né? Mas aí virou muito mais uma questão política do que realmente o que estavam nos autos, porque comprovou e ainda está rolando um processo muito difícil para os dois, que está mostrando que realmente houve irregularidades. Quando a gente assumiu a presidência, a gente pegou, uma das coisas que nós fizemos foi justamente levantar todos os apontamentos do Tribunal de Contas, que existiam desde 2005, com dificuldades de aprovação de contas, e começamos a sanar esses problemas. Por exemplo, era a questão de horas extras. Pagavam horas extras de forma absurda. E nós conseguimos reduzir em 60% o pagamento de horas extras. Então regularizamos essa situação e então essa é uma dificuldade que todo administrador tem que ter, mas fazendo uma boa gestão, com transparência, com certeza consegue avançar e resolver os problemas. Tá certo, presidente. Uma das medidas implementadas também pela sua gestão frente à Câmara de Ourinhos é a aproximação da sociedade
né, do Poder Legislativo por meio de uma TV Câmara, que lá é exibida pelo Canal 5, né, de uma TV a cabo. Como funciona o trabalho dessa emissora, que você me diz que é um embrião ainda de vocês? Olha, eu fico muito feliz em ver aqui a estrutura da TV Câmara aqui de Bauru. É um exemplo e que nós vamos seguir. A estrutura tanto de funcionário quanto de equipamentos, o estúdio aqui muito bonito. E lá na Câmara, quando assumimos, na verdade a sessão passava, só transmitia a sessão, que é de segunda à noite. E depois o resto da programação era toda preenchida pela Assembleia Legislativa, o canal da Alesp. E aí, quando assumimos, vimos no contrato que poderíamos usar mais essa programação. E começamos, mesmo que com uma equipe muito enxuta, começamos a gravar. Reativamos a ouvidoria, então com isso conseguimos pegar várias demandas da população, problemas da cidade e ir mostrar para a população, porque isso, queira ou não, começou a pressionar o Poder Executivo a resolver esses problemas e começamos a fazer e a repercussão foi muito grande. Hoje muitas pessoas assistem a TV Câmara lá e a gente tem buscado aprimorar ainda mais. Estamos já na construção de um estúdio, também da TV Câmara, compramos equipamentos novos e agora queremos cada vez mais ter mais programação para a população poder acompanhar e ficar ainda mais atenta ao que acontece na nossa cidade. Quer dizer, estão sendo feitos investimentos em torno desse canal legislativo. Qual que é a importância da sociedade representada nesse espaço? Olha, Lidiane, lá acabou a TV hoje, ela aproxima muito mais a população dos seus representantes. Porque a gente notou que a partir do momento que começamos a divulgar o trabalho do vereador, a atuação de cada um, a defesa de cada um pelos interesses de um grupo, um segmento, um setor, a população começou a enxergar que vereador que trabalha mais, vê que realmente está querendo melhoras na cidade, só que, como eu disse anteriormente, depende de um bom administrador, de um bom prefeito, uma boa prefeita, depende dessa boa vontade deles. E isso acabou aproximando a população e eles começaram a entender mais como funciona o processo legislativo. Então, a partir do momento que nós damos mais transparência aos nossos atos, com certeza a população vai se sentir mais bem representada. Então, a TV Câmara hoje, ela, até pelo fato acho que a maioria das câmaras, lá em Ourinhos, no caso, como eu disse, é de segunda-feira às 7 da noite. São raríssimas as pessoas que aparecem durante a sessão. Então a TV acabou aproximando, porque... Essa é uma tendência, inclusive, a gente observa aqui em Bauru, né? As pessoas acompanham muito mais pela televisão em sua casa do que às vezes vêm, né, as galerias, né, acompanhar pessoalmente. E aí começa a acompanhar. A gente não imagina a quantidade de pessoas, porque a gente às vezes vê na sessão meia dúzia de pessoas. E aí, quando a gente anda pelas ruas, nota que um monte de gente está assistindo. Então, realmente, a população começa a conhecer um pouco mais do trabalho do vereador. E isso, queira ou não, valoriza mais e quem acaba ganhando mais com isso é a população. Porque os vereadores, eles, consequentemente, vão querer mostrar mais trabalho. Agora, presidente, assim como já acontece em Bauru, em Ourinhos, um dos principais problemas apontados pela população é na área da saúde, né? Então, falta de médicos, falta de eficácia no atendimento, essas são as principais demandas também em Ourinhos, nesse setor? Lá, na verdade, Ourinhos, eu acho que passou um período meio parado. Porque o poder público, quando ele realmente faz, a gente vê algumas administrações, inclusive aqui em Bauru teve um avanço muito grande, mas quando tem administrações que realmente fazem a diferença e têm uma visão de futuro, eles acabam sendo um indutor do desenvolvimento na cidade, não apenas empresários, porque uma cidade, a partir do momento que ultrapassa os 100 mil habitantes, ela cresce sozinha, porque vão ter os empreendedores que vão investir na cidade, a iniciativa privada, então a cidade naturalmente ela vai desenvolvendo.
Só que se tiver o poder público como esse indutor do desenvolvimento, a cidade pode crescer muito mais e com qualidade. Em Ourinhos hoje a gente tem diversos problemas e preocupantes. A gente vê o grande aumento de mendigos lá nas ruas, a questão das drogas, que é um problema acho que nacional, mas lá está muito pesado. A questão da saúde, com certeza é o principal problema lá. A questão dos buracos nas ruas. Então tem inúmeras coisas que precisam ser feitas. Problemas que se assemelham, inclusive, aos da nossa cidade, né? E aí o que precisa, eu acho que hoje um administrador tem muito mais facilidade em tocar um mandato pela questão da tecnologia. Hoje, se nós criarmos uma gestão mais moderna, no caso de Ourinhos, na saúde, se integrássemos todo o sistema de saúde, informatizando esse sistema de saúde, onde você conseguiria equipar os postos de saúde nos bairros, dando uma infraestrutura mínima necessária, com um aparelho de raio-x, que é o mínimo que o médico precisa para fazer um exame numa pessoa, ter um médico, né? E com isso a pessoa vai chegar no posto de saúde do seu bairro e já vai ter o atendimento mínimo necessário para diagnosticar o que ela tem. Se for algo mais grave... prontuários eletrônicos também, porque né? Se for mais grave, ela aí depois é encaminhada ao AME, à Santa Casa, a algum complexo mais bem estruturado de saúde. Mas fazendo isso, a gente vai conseguir, inclusive, descobrir alguns problemas pontuais na cidade, de determinados bairros, porque a pessoa vai chegar em determinado bairro para ser atendida no posto. Aí chega lá, não teve o atendimento adequado ou continuou com a dor. Aí no dia seguinte ela já vai para um outro posto, de um outro bairro ou para o posto central. E aí, com essa informatização, pelo CPF ou qualquer outro número, criando um cartão pessoal para cada um, conseguiria levantar, mas a senhora ou o senhor já esteve no outro bairro ontem e por que não resolveu tal? E isso vai conseguir acabar melhorando esse atendimento, porque o médico vai ter que dar a solução. O médico não vai poder chegar num bairro e falar aqui não teve, daqui no outro dia vai para outro bairro, no outro vai para outro, e não sabe o que é a causa da pessoa. Então, se nós informatizássemos a saúde, isso hoje a gente sabe, o custo não é caro assim, e vale muito a pena, porque isso depois barateia lá na frente. E aí, dando as estruturas necessárias para os postos em volta, com certeza isso ia desafogar a UPA, que hoje é o grande problema, porque a administração lá transferiu a grande demanda da Santa Casa, que antes a Santa Casa sofria intervenção da prefeitura, então a prefeitura comandava a Santa Casa. Hoje não mais, hoje é um grupo de empresários. Então, não tem mais aquela questão social que existia quando tem o poder público tomando conta. E aí transferiu todo esse problema para a UPA. E a UPA não tem condições de atender, porque a Santa Casa atendia principalmente Ourinhos, a UPA atende a região inteira. Então ainda piorou, agravou ainda mais esse problema. Então eu estou dando esse exemplo no caso da saúde, para dizer o seguinte, que existem caminhos, soluções para resolvermos o que está aí de problemas em cada cidade. No caso do buraco é a mesma coisa, precisa criar as equipes, as frentes de trabalho, asfalto a quente, não adianta mais fazer operação tapa-buraco, que na verdade você daqui a pouco faz tanta operação tapa-buraco, que em vez de ficar o buraco para baixo, fica para cima. Né? Então, não custa recapear, gastar o dinheiro público de forma adequada, de forma eficiente. Presidente, uma última pergunta aqui no nosso programa. Você vem de uma família tradicional, né, na política, ali em Ourinhos. Seu pai foi vereador, prefeito, deputado. E você, muito jovem, como dissemos no início do programa, aos 23 anos já foi eleito o vereador à época mais votado. Como você vê a representatividade do jovem na política e o envolvimento dele também, né, com as demandas políticas? A gente falou muito sobre protestos no ano passado, esse ano também já estão pipocando alguns, principalmente em função da realização da Copa do Mundo, mas como você vê tão jovem a participação dos jovens, das outras pessoas da sua idade na política? Olha, eu gostaria que os jovens participassem mais.
não só da forma das manifestações, que eu acho muito importante para uma democracia, que ainda a nossa democracia é muito nova, mas eu acho que a política como um todo, todo mundo é um ser político. A gente nota assim que eu gosto muito de conversar com os jovens aí nas escolas, e quando a gente fala de política, viram a cara, não gostam, e até dá para entender, porque a mídia ela divulga muito as coisas erradas da política, os esquemas, os problemas, e que infelizmente tem, mas existem muitos políticos decentes, muitos políticos que trabalham, muitos políticos que querem fazer um país, um estado, uma cidade melhor. Então, o que o jovem precisa é ter mais consciência política. Eu acho que antigamente existiam as disciplinas ética e cidadania. Eu acho que isso seria um começo, porque desde pequeno, se a criança começar a se envolver sobre o que é a verdadeira política, que a política nada mais é do que você fazer as transformações de uma sociedade, e a partir do momento que a pessoa tirou um título de eleitor, virou político. Se ela já vota, já é um político. Se ela quiser sair candidata, é uma outra coisa. Ela vai querer participar de forma efetiva, de frente na política. Mas só de votar, ela já está sendo político. E a gente vê muitas vezes as eleições, as pessoas deixarem de representar o seu voto como gostariam. Porque se vendem. E essa cultura, eu acho que vai demorar ainda algumas gerações. Mas quanto antes os jovens começarem a entender, a querer participar, porque a política nada mais é do que a vida de cada um. A partir do momento que saiu do problema familiar, da sua casa, pôs o pé na rua, já virou tudo política. Os impostos que pagamos, os problemas nos buracos nas ruas, na saúde pública, na educação pública, no transporte coletivo, tudo isso é uma questão de política, que se os jovens souberem votar de forma adequada, souberem avaliar e colocar na balança quem está mais bem preparado para ocupar um cargo público, porque a nossa democracia é uma democracia representativa, ou seja, a gente elege pessoas para nos representar, então a gente não pode depois julgar ou achar ruim que certas pessoas totalmente sem competência, sem capacidade nenhuma para ocupar determinados cargos, estão lá, sendo que eles foram eleitos pelo povo. Então, precisa ter, sim, um pouco mais de envolvimento dos jovens com o setor político, porque a política ela vai defender, como antigamente na Grécia já existia, a política antes era feita nas polis, né, que são as cidades, nessa praça central, na Ágora, onde o melhor orador conseguia convencer todos do que era melhor para a cidade. Então, o melhor orador na época era um ser político que convencia quais os caminhos da cidade, da polis, eles iriam ser tomados. E a mesma coisa hoje acontece aqui. Hoje a gente tem questões de interesses de setores, de empresários, para um país crescer. Só que se não souberem fazer da forma correta isso, acabam levando para as formas espúrias que a gente tem visto na mídia. Tá certo, então nós recebemos aqui na Câmara, na TV, Câmara Bauru, o presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, o Lucas Pocai, do PTB. Aliás, presidente apenas aos 28 anos de idade. Obrigado pela presença aqui na TV Câmara. A nossa Casa de Leis está de portas abertas. Obrigado, Lidiane. É um grande prazer poder fazer parte daqui do programa e estendo o convite também à Câmara de Ourinhos, quando tiver a oportunidade de conhecer também a nossa TV Câmara lá. Um grande abraço a todos os telespectadores, muito obrigado. Obrigado pelo convite e obrigada também pela sua sintonia aqui pela TV Câmara Bauru, que é exibida pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Até a próxima.